meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O reparo da bomba de direção hidráulica com suas próprias mãos não é uma tarefa fácil, mas é viável. Na tentativa de aumentar a quilometragem entre as revisões e simplificar a manutenção, os desenvolvedores dos carros modernos dão preferência a métodos de reparo agregados. Isso significa que, em caso de falha de alguma unidade ou conjunto, ela é substituída como um todo. E se for consertado, isso é feito nas condições de produção com equipamentos especiais. Essa é a maneira pela qual os componentes da direção hidráulica são restaurados. Porém, como as unidades individuais do sistema de direção hidráulica são bastante caras, muitos proprietários de automóveis desejam fazer seu reparo de forma independente. Em certos casos, isso é realmente possível. Tipos de trabalho de reparo. Nem todas as peças sobressalentes necessárias para o reparo da direção hidráulica, com suas próprias mãos, são destinadas à venda pública. Ao perguntar como consertar a direção hidráulica, você precisa determinar imediatamente que todas as operações são divididas em 3 categorias principais. A mais simples. Elas incluem ações relacionadas à restauração do desempenho das unidades, perdidas pelos seguintes motivos: perda do fluido de trabalho, de suas propriedades básicas. Isso ocorre como resultado da operação do propulsor de potência em temperaturas que não correspondem às características permitidas, altas cargas prolongadas, mistura de variedades incompatíveis de fluido de trabalho ou troca de óleo fora do prazo, entupimento de canais e válvulas envolvidos na operação de dispositivos. Complexidade média. Pequenas peças do próprio booster hidráulico e de sua bomba, como vedações, gachetas, molas ou válvulas, podem ser substituídas na maioria das vezes se houver peças novas disponíveis. Alta complexidade. Eixos desgastados ou danificados, bem como áreas de assento dos alojamentos das unidades, só podem ser reparados em uma fábrica. Isso requer um parque de máquinas e a disponibilidade de equipamentos tecnológicos de restauração. Quanto às peças novas, seu custo é alto, portanto, geralmente é muito mais fácil comprar uma unidade completa. Sinais de mau funcionamento. Os mesmos sintomas de falha da direção hidráulica podem indicar a falha de diferentes peças e dispositivos. Além disso, os projetistas de automóveis usam soluções de design diferentes, que têm até mesmo diferenças fundamentais. Assim, alguns sinais podem avaliar com precisão a natureza do mau funcionamento. Outros apenas indicam a presença de um defeito, mas não revelam a causa do defeito. Os sintomas mais comuns incluem uma queda no nível do fluido no reservatório. Isso pode ocorrer como resultado de um vazamento no sistema. Vazamentos de fluido através de mangueiras rompidas, juntas danificadas ou retentores de óleo. A maneira mais fácil de identificar um vazamento é inspecionar visualmente todos os elementos por completo. Ruídos na bomba da direção hidráulica. Deve-se observar imediatamente que, em sistemas de um determinado projeto, os sons característicos que ocorrem quando o volante é girado para a posição extrema são normais. Mas isso não é motivo para manter o volante girado até a parada por muito tempo. Se um ruído for ouvido, o volante deve ser afrouxado imediatamente, pois as altas tensões que ocorrem nessa posição causarão danos à unidade cara. Outros ruídos podem indicar o congelamento do fluido em baixas temperaturas, uma correia de transmissão solta ou desgastada, eixos e rolamentos desgastados ou válvulas entupidas, pulsação, aumento da força ou aderência que ocorrem quando o volante é girado. Esses sintomas podem aparecer em posições diferentes e nem sempre estão relacionados a uma falha no volante. Mas se o diagnóstico não tiver revelado violação do balanceamento das rodas, falha dos elementos da suspensão e detalhes do acionamento da direção. Então, o próximo na fila para a detecção de falhas é a bomba da direção hidráulica. Os motivos podem ser diferentes, começando pelo baixo nível de líquido no tanque e terminando com danos ao rotor da bomba. Nível de complexidade simples. Os reparos simples incluem: substitua o fluido da direção hidráulica que perdeu suas propriedades. Para fazer isso, você terá de usar uma seringa médica grande ou um bulbo de borracha e bombear o fluido do reservatório e adicionar fluido novo em porções. O ar preso no sistema deve ser removido, movendo-se o volante várias vezes de uma posição extrema para outra. Em muitos casos, a substituição eliminará o entupimento das válvulas contaminadas. Se isso não acontecer, o reparo entrará automaticamente na categoria de dificuldade média
Aperte ou substitua a correia de acionamento da bomba. Isso é simples. O parafuso de fixação do sistema de tensionamento é solto. A bomba é então movida pela carcaça na direção desejada, permitindo que a correia seja tensionada ou removida. Em alguns carros, a bomba é acionada por uma correia de transmissão comum. Em seguida, siga as instruções para sua remoção e instalação. Substituição de tubos e mangueiras danificados. É possível realizar essas operações até mesmo para um mecânico novato. Se você agir de forma sensata e cuidadosa, é necessário apenas remover primeiro o líquido do sistema. Depois de terminar o trabalho, limpe o óleo vazado com um pano, para que ele não queime em um motor quente e você não tenha que respirar vapores cáusticos, nível médio. As operações de média complexidade podem incluir a substituição de gachetas, vedações, rolamentos e válvulas da bomba. Se for determinado que a bomba é a culpada, ela terá de ser removida e desmontada. Antes de decidir desmontar a bomba de direção hidráulica, é importante certificar-se de que você terá algo para substituir as peças defeituosas. Afinal, se as gachetas podem ser feitas por você mesmo e os prensa-cabos ou rolamentos podem ser ajustados às dimensões, com as válvulas, tudo fica muito mais complicado. Na maioria dos casos, as carcaças das bombas consistem em várias peças conectadas por parafusos de aperto. Depois de soltá-los, a desmontagem é feita em sequência. Às vezes, podem ser necessárias barras de alavanca e extratores especiais. Como os rolamentos são lubrificados pelo fluido de trabalho, é inútil tentar restaurar sua capacidade de manutenção. Se houver danos, as peças devem ser simplesmente substituídas. No entanto, se for constatado que não se trata do rolamento em si, mas de um local de assentamento danificado no eixo ou no alojamento, e a instalação de novos componentes não dará o resultado desejado, e o reparo entrará imediatamente na categoria de alta complexidade. Se for detectada uma falha na válvula, recomenda-se substituir as válvulas por um conjunto, pois essas peças são agrupadas de acordo com sua capacidade de fluxo. Dependendo do projeto, elas são desparafusadas com uma chave de fenda ou chave inglesa. O conjunto deve ser desmontado de forma limpa, evitando a entrada de contaminantes em seu interior. Complexidade máxima. Reparo de alta complexidade. Nas condições de uma oficina, ou até mesmo de uma estação de serviço, ele deve ser abandonado devido à alta intensidade de mão de obra e ao alto custo, tanto mais que, em muitos casos, as lojas e oficinas poderão comprar uma peça que já tenha sido reparada e dar a peça com defeito, como crédito pelo seu custo. Lembre-se de que o reparo do GUR com suas próprias mãos de complexidade média deve ser feito somente se você tiver as ferramentas e as habilidades necessárias. Caso contrário, tudo terminará com a compra de novas peças de reposição e uma visita ao centro de serviços.